Boa tarde aos três. Começo por ti, Miguel. Achas que é aceitável guardarem-se escutas que envolvem o Primeiro-Ministro e que não são relevantes para a investigação? Mas nós não sabemos se são relevantes para a investigação. Ora bem. Nós não sabemos se são. Nós não sabemos nada. Acho Bem, que pode haver... É o que diz aquilo que hoje revelou sábado, por exemplo. Que não são... mas vamos ver. Primeiro, houve uma notícia que dava conta de que havia uma espécie de quantidade imensa de escutas que não tinham sido validadas pelo Supremo. Isso era grave, isso era gravíssimo. Então houve aqui um clamor contra o Ministério Público e depois começou-se a perceber qual era a origem daquela notícia que saiu num jornal. Veio o esclarecimento do Ministério Público, vamos supor, da PGR, vamos supor que a PGR não está a mentir, não é? Que a Procuradoria não está a mentir. Veio o comunicado e diz que afinal houve uma escuta, porque todas as outras ou eram duplicações ou eram chamadas que não foram atendidas. Então, uma escuta que envolve incidentalmente o Primeiro-Ministro, então em funções. E essa que não teria sido validada, mas todas as outras foram. Bem, a partir daqui o que é que nós podemos dizer? Se é uma escuta apenas e não 22, como se parecia crer, que era uma espécie de perseguição que tinha sido movida a António Costa pelos malandros do Ministério Público, mas agora percebe-se que talvez foi uma exceção. Há uma desculpa ali, pode ser esfarrapada, nós não sabemos. Complexidades técnicas. Eu não faço ideia o que é que são complexidades técnicas, mas presumo, do benefício da dúvida ao Ministério Público, que essas complexidades técnicas, enfim, deixaram passar ali uma exceção. Acho que não era caso para se falar daquele atentado ao Estado de Direito. Agora falamos em 50 escutas de material que não tem nada a ver... Pronto, mas agora eu queria falar... Não tem nada a ver, são conversas entre o Governo, conversas de... Pronto, eu sei, pode haver uma justificação para as escutas acidentais. O que me parece é que já não há desculpa nenhuma, não pode haver, do Ministério Público, não há acidentes, não há complexidades técnicas. É o que se passa neste processo em que não são deduzidas acusações. Vamos fazer 2 anos da eclosão desta investigação toda, a eclosão pública desta... Não há nada. Não há evolução nenhuma. Pronto. Isso já não é acidente. É isso que nós temos que dizer, que isso resulta da estagnação do sistema de justiça e da incompetência do Ministério Público. Não há outra volta a dar. E já agora, isso envolve também, já que estamos a falar de casos que envolvem políticos, o que se está a passar no julgamento de José Sócrates. Bem, José Sócrates anda para trás e para diante no estrangeiro, em lugares ultra dispendiosos. Afinal de contas, aquela fotografia no Abu Dhabi, o próprio José Sócrates confirmou que era verdadeira. Sim, mas a questão era o tempo da saída. Mas o ponto não é esse. Primeiro, José Sócrates, onde é que ele arranja aquele dinheiro todo para gastar naquelas viagens e para contratar advogados ultra dispendiosos no Brasil? É da mãe. É da mãe, pode ser da mãe. Pode ser da mãe, essa é a tese, não é? Mas quer dizer, ele naquela fotografia que está lá no hotel no Abu Dhabi, ele não está de passagem no hotel onde marcou uma reunião, seja para onde for. Ele está de férias, ele está ali com uma t-shirt, calções, está a gozar ali aquele hotel que é caríssimo, é um hotel caríssimo. Mas a questão não era o tempo que ele teve fora. É isso tudo. Mas quer dizer, mas o Ministério Público, afinal, não sabe que ele anda para trás e para diante. Não sabe. Agora anda a pedir que ele seja detido. Só por uma entrevista. Pronto, quer dizer, então, mas isso não é uma manifestação de incompetência? Então, o José Sócrates não tem que comprar um bilhete de avião, sair para destinos que exigem passaporte. E o Ministério Público não sabe nada quando este homem está em julgamento. Não está a ser vagamente investigado. Bem, aí eu acho que já não há qualquer possibilidade de cobrir o trabalho do Ministério Público, como apesar de tudo nas escutas, enfim, não eram muitas as complexidades técnicas. Aí nós podemos dar o benefício da dúvida. Agora, neste caso, da morosidade, primeiro, da investigação da Operação Influencer, e não sabe nada, passado 2 anos. 2 anos! E no caso de José Sócrates, onde há uma negligência total que agora apressa atabalhoadamente, porque o próprio reconheceu que andava para trás e para diante. Bem, eu não sei o que é dizer, mas não podemos dizer que são complexidades técnicas nem acidentes que podem ocorrer, com certeza, em qualquer investigação. Cristina, são casos que estão a dar uma má imagem do Ministério Público? Dão má imagem, mas espalham aquilo que acontece com outros casos todos os dias. Estes simplesmente são mediáticos. Agora, há aqui uma questão que eu acho que é particularmente importante, que é... Todo este alarido deve-se ao facto de se tratar de António Costa. E, particularmente, António Costa foi uma pessoa com enormes responsabilidades na área da Justiça. Foi Primeiro-Ministro. Antes disso, noutra ocasião, já tinha sido Ministro da Justiça, já tinha sido Ministro da Administração Interna. E eu acho que, completando aquilo que o Miguel estava a dizer, há, de facto, um problema de morosidade da Justiça em Portugal.
mas também há evidentemente, um problema de falta de investimento na justiça, que António Costa, em particular, é responsável. E ele nunca fez nenhuma reforma da justiça que realmente valesse a pena e que resolvesse os problemas da justiça, seja do ponto de vista procedimental, seja do ponto de vista dos meios. Continuam, durante o período da governação de António Costa, muita falta de oficiais de justiça, de procuradores do Ministério Público, mesmo relativamente a quem investiga, não tem os meios necessários. O Ministério Público há anos que pede para ter autonomia financeira, porque não pode estar dependente de decisão ou não de alocação de recursos para investigar os processos, e acho que isso também justifica, em certa parte, a morosidade de alguns dos processos. E, portanto, eu acho que há certos intervenientes que não devem vir queixar-se da morosidade dos processos quando eles próprios têm responsabilidade direta nessa morosidade. Acha aceitável que, sendo guardadas, as escutas não têm nada a ver há duas coisas aqui essenciais. Nós não conhecemos exatamente o processo, ele supostamente está em segredo de justiça, aquilo que sabemos... Sim, mas foi publicado, não é? Saiu cá para fora. Certo, é o que está na comunicação social. António Costa não era ele próprio a pessoa que estava a ser escutada. Portanto, ele aparentemente é apanhado em conversas com outras pessoas que estavam a ser escutadas. E, portanto, acho que isso é pertinente. A questão também de ser chamadas não atendidas ou não, quer dizer, tudo isto parece haver aqui um certo alarido que não corresponde exatamente depois àquilo que aconteceu, e volto a frisar que acho que isto tem a ver com o facto de ser António Costa. Depois temos aqui António Costa, que parece estar mais preocupado com as questões procedimentais do processo do que com o facto do seu governo estar a ser investigado por corrupção. Quer dizer, há situações aqui que João Galamba já se falava há muito tempo de potenciais ações aqui de corrupção que estavam envolvidas, que toda a gente sabia, menos o António Costa. Portanto, ele tem responsabilidade a vários níveis, tanto no nível mas é das opções políticas, estarem a ser escutados ao longo de anos e não se chegar a lado nenhum, não haver nada ainda. Isto é muito fácil dizer. Ora bem, se nós não damos meios à justiça para a justiça trabalhar, depois vimos dizer que a justiça demora muito e que isto coloca em causa os direitos dos arguidos. É claro que coloca, mas para já não é só destes. E depois, estes em particular, deviam ter feito mais pela justiça do que aquilo que fizeram. Obviamente, na minha opinião. Carlos Guimarães Pinto, sua opinião. É que temos transcrições hoje de conversas que não têm, completamente irrelevantes, que expõem o governo a funcionar. Isto faz sentido? É evidente. É a minha pergunta. Não faz. Sendo que o Ministério Público já vai dizer que afinal ou insinuar que a fuga de informação foi pelos advogados E eu lamento muito, mas aqui temos de nos abstrair da pessoa em causa, fosse António Costa, fosse André Ventura ou o Pedro Passos Coelho, ou quem quer que seja. Primeiro ponto, a utilização recorrente de escutas como meio de investigação. Nós podemos compreender que isso seja usado, temos o problema da falta de meios, que é verdadeiro, e que se calhar é essa a origem da permanente utilização de escutas. E até pode ser justificado, neste caso, não vou colocar isso em causa, mas é um meio invasivo da vida de pessoas que até podem estar inocentes, estão só a ser investigadas, e de outras pessoas que muitas vezes nem têm nada a ver com o processo, portanto, deveria ser usado com algum cuidado. Vou dar de barato que é justificado neste caso. Sendo justificado, depois temos uma segunda questão, que é a manutenção de escutas que não tem nada a ver com o processo. Quem leu hoje o artigo da sábado, é impossível não ter lido aquilo sabendo que aquilo existe, percebe que há ali coisas que algumas poderão ter minimamente, eventualmente, a ver com o processo, e outras que claramente não têm. Estamos a falar de conversas absolutamente privadas, questões sobre a vida pessoal, amorosa do ministro. Quer dizer, aquilo claramente, se aquilo é o relatório, claramente não tem nada a ver com qualquer tipo de processo. Ficou guardado, portanto, a questão é essa. E estamos a falar de questões de privacidade das pessoas, que está guardado, está registado. E, mais uma vez, seja quem for, fosse António Costa, fosse André Ventura ou fosse Pedro Passos Coelho, diria exatamente a mesma coisa, porque aqui temos de nos abstrair das pessoas em causa. E depois há o terceiro ponto, que já é recorrente, que normalmente não se fala, porque normalmente o objeto das escutas é muito mais grave do que a questão processual em si, que é estas escutas com questões privadas das pessoas acabarem nos jornais antes dos próprios terem acesso ao próprio processo. Eu aqui não culpo o jornalista, que faz o trabalho dele, que é procurar as fontes que estejam disponíveis. Mas há ali um problema de fugas de informação que não devia haver, principalmente quando estamos a falar de órgãos de poder. Se tivessem sido destruídas, não teria havido fugas. Não sei se deveriam ter sido destruídas ou não. Não vou assumir isso aqui.
Não deveria ter havido uma fuga, porque estamos a falar da vida privada das pessoas que podem estar perfeitamente inocentes, estão só a ser investigadas e, mais uma vez, abstraindo completamente de quem são estas pessoas, que diria a mesma coisa em relação a qualquer outro. E acho que nós devemos dizer a mesma coisa, sendo António Costa, como se fosse André Ventura, como se fosse Pedro Passos Coelho. Devemos olhar para isto, o que é que a Cristina diria se isto fosse com André Ventura, ou o que é que o Miguel diria se isto fosse com Pedro Passos Coelho. Eu diria o mesmo. Exatamente. Diria o mesmo que acabei de dizer. Sentido. Mas eu gostaria de acrescentar aqui uma coisa, que foi aquilo que o líder do PS, José Luís Carneiro, disse hoje em relação às escutas. E aquilo demonstrou uma falta de tato político absurdo, porque ele tinha uma forma muito fácil de não comentar aquilo. Quer dizer, isto são escutas que não deveriam ter saído, eu não vou comentar isto. Mas comentou e justificou, não é? E aqui, eu, não gostando que estas escutas saiam, nós, sabendo delas, não podemos fingir que elas não existem, que agora existem e estão lá. E foi o próprio líder do PS que falou naquilo. Portanto, e quando perante uma escuta em que claramente o atual líder do PS está a encontrar um cargo para um amigo, a tentar posicionar-se, a resposta que ele dá é algo como: isto é normal, isto é recorrente, nós fazemos isto o tempo todo. Este tipo de resposta, vindo de alguém que supostamente até vinha trazer alguma dignidade ao PS, mas... E este certamente não foi dos casos mais graves, mas é bastante simbólico da forma como o PS olha para o Estado e para as empresas públicas, quando a resposta a algo tão... Assim, não há de ter sido o caso mais grave de nepotismo dentro do PS. Certamente. Mas a resposta àquilo foi: não, nós fazemos isto o tempo todo. Que é pegar num antigo deputado, penso eu, e colocá-lo numa empresa Dar-lhe pública. um emprego. Mas eu também acho que é deplorável a reação do José Luís Carneiro. Mas está aqui uma contradição grave do Carlos Guimarães Pinto. É uma investigação, é uma escuta que se soube... Esta... Não interessa. É uma Mas que não foram diz respeito à publicadas muito mais do investigação. que isso. É uma que não diz respeito à interessa, investigação interessa. e tu estavas indignado. E estavas justamente indignado por essas escutas que violam a vida privada. Mas também viola a vida privada lá do José Luís Carneiro, quando era secretário-geral adjunto. Estava a tentar meter ali uma Mas cunha para arranjar um esta emprego nota, com um boy e socialista. fiz questão de dizer isso, que eu acho que não deveria ter sido publicado, mas sendo publicado não podemos ignorar que existe, mas existem outras ali... Mas estás a perder aqui tempo de comentário que nem conteúdo político têm. Portanto, são questões meramente... Mas então Mas porquê é que não perdeste tanto tempo a sabemos comentar? são Porque é que- Carlos. Estás a utilizar as não estou escutas. a comentar as questões pessoais. Mas nós não sabemos se Está bem, são mas essa iguais. questão não Já vai diz para aquela respeito à pergunta do investigação. Carlos, e se fosse André Ventura? Era exatamente igual, isso não tem nada Era a ver. exatamente igual? Por exemplo, André Ventura aconteceu com ele aquela questão do processo Tutti Frutti, em que ele não era também, nunca teve sob escuta, não era ele o visado, mas aparece em escutas onde é falado por outras pessoas. E por essa razão, durante anos, se andou a falar que André Ventura tinha algum envolvimento com o processo, que não tinha, era inexistente, absolutamente. E, portanto, acho que aqui a questão não tem a ver com os intervenientes. Eu acho que a comunicação e o facto do António Costa em si é que se está a aproveitar do seu nome estar a ser agora lançado. E por isso é que estava a dizer que ele é a última pessoa do mundo que pode vir a queixar-se disso. Ele disse que teve ainda acesso ao Agora, processo, ele tem mas ele não tem direito. que Mas a ter. análise objetiva Espera tem que lá. ser... Mas é que ele António não Costa tem foi que um ter primeiro-ministro acesso. incompetentíssimo, não fez essa reforma nem fez nenhuma. Mas fez ele é um nenhuma. cidadão com direitos. É um Por muito cidadão com incompetente direitos. tenha sido, Mas tem- ele não é Espera. arguído, não tem que ter acesso ao Não, mas espera lá. processo. Não, isso não tem. O Isso não tem. acesso Ele, se está- quiser que peça, ele é que não quer, mas ele pode pedir para ser constituído arguído, para ter Pois, acesso claro, ao... mas Ele é isso que não não lhe quer, para não interessa, manchar lá a não é? Mas podia reputaçãozinha ser dele. Constituição Assistente, Pronto, por mas ele não exemplo. quer lá manchar a Mas também não lhe reputaçãozinha dele. interessa. Mas há uma decisão que é preciso fazer. Ele, como toda a gente sabe que vê assim notícias, eu acho que ele foi incompetentíssimo, foi um mau primeiro-ministro e acho que até fez mal à democracia portuguesa, até vou mais longe. Agora, o homem tem, como primeiro-ministro no passado e como cidadão agora, ele mantém os mesmos direitos intactos como nós aqui à volta desta mesa. Mas ninguém- Pode ter sido Não. um incompetente. Até o José Sócrates, que para além de ter sido incompetente, Bem, eu esse- acho, nesse é a minha não. opinião, venham lá os processos por difamação que quiserem, que foi também, além disso, cometeu atentados ao Estado de Direito e cometeu outros crimes como Primeiro-Ministro, ele também tem direitos. O meu ponto não é esse. O meu ponto é que o Ministério Público o que não consegue fazer é, ao longo de anos e anos, já sabemos, com manobras dilatórias, dos No caso do Sócrates é acusados evidente. e dos arguidos, tudo bem, isso é tudo verdade. Mas há limites. Nós não temos 2 anos de influencer. Dê-nos qualquer coisa, nem que seja para dizer nós não tivemos parados em 2 anos. Porque, de facto, aquelas pessoas que foram escutadas não eram umas pessoas quaisquer. Claro. Agora são cidadãos comuns.
António Costa, por acaso, nem sequer é, porque é Presidente do Conselho Europeu, portanto também devia haver uma atenção aí, embora não já sob a alçada do Supremo Tribunal, tudo bem, mas ele ainda é Presidente do Conselho Europeu. Qualquer coisa que se diga, e sobre outras pessoas, no caso de João Galamba, do Ministro do Ambiente de então, António Costa, nós só temos coisas vagas, vaguíssimas. Certo. Mas no chefe de gabinete, sobre o chefe de gabinete do então Primeiro-Ministro, não é vago. Não é vago. E o que se soube foi gravíssimo. O Ministério Público também não tem nada para nos dizer sobre isso, nem sobre esse caso. Esse que é gravíssimo. Não é aceitável em nenhum país civilizado do mundo que o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro tenha 75 mil euros em dinheiro no gabinete, ali 3 metros ao lado do gabinete do Primeiro-Ministro. E uma pessoa que ainda por cima com uma péssima reputação, que fez imensas tropelias enquanto esteve na política, não foi pouco tempo, e o Primeiro-Ministro é responsável por isso sim, como eu disse na altura. Claro, mas quer dizer, o Ministério Público não diz nada sequer sobre esta suspeita? No nada caso em 2 Sócrates, anos? não achas que o processo está a durar este tempo todo por causa do próprio Sócrates? Por culpa da própria defesa. O próprio Sócrates. Mas isso é agora no julgamento. Cerca de 150 Mas isso é agora no julgamento. Isso é agora no julgamento. Isso é agora no julgamento. Surreal. José Sócrates foi detido em 2014. Certo. Há 11 anos. Sim, mas ele tem feito coisas ao longo do tempo, mesmo feito no muitas processo coisas. de investigação. Feito muitas coisas. Mas entre as coisas que ele fez... Ele está a promover a duração do tempo. O que o juiz da instrução, na altura, também fez. E que depois também se percebeu que também andava a ser escutado pelo Ministério Público. E o que, antes de o caso chegar ao juiz de instrução, antes de ser deduzida a acusação, o tempo que tudo demorou, para ainda por cima, a meu ver, o processo não incluir suspeitas que eu acho que recaem sobre ele e de que maneira, por exemplo, o que aconteceu à PT Vivo, à Portugal Telecom e à Operação Vivo, um caso que nunca ficou explicado, que nem consta sequer da investigação, e nós temos 11 anos e ele está a ser julgado, agora vai mudar de advogado. Mais algum tipo de crime? Lamento, mas isto não funciona bem assim. Claro. É que não funciona bem assim. Mas a justiça tem que ter meios para funcionar, porque senão é impossível. Eu admito todas as explicações. O que eu também acho que devo dizer, e é o que acho que o país inteiro sente, é isto não é compreensível. 11 anos para José Sócrates ainda estar a ser julgado, e não por todas as suspeitas. Não, eu, quando estou a falar da Portugal Telecom e da Vivo, não estou a falar de uma coisa pequenina. Foi a maior empresa privada então que foi ao tapete, em circunstâncias, e a 8 depois a ir à falência, em circunstâncias ultra suspeitas do que aconteceu, que envolvia Portugal e o Brasil. Isso tudo passa em claro. Quer dizer, ninguém quer saber. Mas pronto, tudo bem, está a ser julgado. Não se chega a lado nenhum. E agora, que há outro Primeiro-Ministro envolvido, 2 anos e nós não sabemos nada. Sabemos coisas das escutas, e afinal era uma escuta e ele foi apanhado, mas não era ele sob investigação. Epá, por amor de Deus, eu acho que isso é eu queria falar de muito presidenciais, pouco. mas já não vamos ter mais tempo. Mas já agora queria aproveitar a ter aqui a Cristina para saber, há pouco temos a notícia que o Ministério Público quer ouvir André Ventura no âmbito de uma investigação que o deverá considerar arguído por difamação. Já foi pedido o levantamento de imunidade parlamentar do líder do Chega. Um comentário seu aí. O comentário é que não há difamação se os factos apontados forem verdade. Portanto, aguardaremos agora. De todas as coisas que André Ventura diz, se ele acabar condenado por causa desta, vai ser a maior ironia. Não será, certamente. E fala o homem de espinho, fala aqui o nosso homem de espinho. Isto deve ter algum fundamento. Muito bem. Obrigada aos três por terem estado connosco esta tarde. Obrigada.